Saravá a todos, estamos aqui no interior do Templo Luz do Caminho para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Peço que aqueles que não se inscreveram ainda o façam, deem o seu like e divulguem, compartilhem se gostarem dos temas aqui abordados. Hoje, dando prosseguimento, nós vamos falar sobre os axés em relação a Exu em relação aos axés. Primeiramente, queria colocar para vocês que existe o axé branco, o axé vermelho e o axé preto. E eles se encontram no reino mineral, vegetal e animal. Então nós temos, por exemplo, o axé branco mineral. Nós temos o sal, por exemplo. Então nós vamos ver que axé vermelho. Nós temos vários axés vermelhos nesse sentido. No plano, por exemplo, vegetal, nós temos o dendê. Nós temos também o axé preto, né? Por exemplo, o axé preto vegetal, carvão vegetal. Vejam bem. Então nós vamos ver que, por exemplo, o axé preto engloba também outras cores, assim como o axé vermelho, o amarelo, o laranja, o preto, o verde, o azul. Então nós vamos ver que essa nomenclatura de axé branco, vermelho e preto não está restrito só ao próprio nome em si, ele abrange uma energia maior de outras cores também vibratórias. E nós vamos ver que o senhor da manipulação desses axés é os Exus. Por que eu digo isso? Ora, se os Exus foram os formadores do universo, na construção do universo, ou seja, os orixás idealizaram o universo com as galáxias, via-lácteas, sistemas e planetas. Quem concretizou isso com o poder de concretização, de manipulação de energias de axé é Exu. Então nós vamos ver que começa lá atrás já o poder de Exu. Não é só restrito ao terreiro, aquilo que acontece no terreiro. Então nós vamos ver que essa manipulação de forças é que nos mantém estruturados, porque Exu é o que? O senhor da agregação e desagregação de energias. E dentro dessas energias, nós temos o que? O axé dentro do templo. O axé dentro do templo, ele é muito importante, porque ele tem que ser, primeiramente, revitalizado, ou seja, o axé, em determinado momento, ele se extingue, então ele tem que ser renovado, ele tem que ser conservado e ele tem que ser distribuído. Ou seja, nós todos temos que nos beneficiar com o axé. Então nós vamos ver que quem faz toda essa manipulação de energias, de agregação e desagregação de energias, são os senhores Exus. Aqueles que têm interesse de ver como é que é um templo, principalmente o Luz do Caminho, indico o nosso vídeo que nós temos, que se chama Anatomia do Terreiro, e que lá vocês poderão ver como é o templo Luz do Caminho e como isso, dentro de um axé que eu vou falar agora, isso se complementa com aquele vídeo. Primeiramente, nós vamos ver que os Exus não têm só também esses axés. Os axés também, eles manipulam através do que? Dos frutos, das frutas, dos vegetais, vamos ver, das ervas, né? As ervas são importantes. Então, quando nós vamos, por exemplo, estruturar um templo, um terreiro, pode-se já no alicerce do terreiro colocar essas forças magísticas. Então nós vamos ver que nos 4
cantos do terreiro, você pode colocar na hora que está construindo, na hora antes de colocar o alicerce, que estão os fundamentos ali, os 4 cantos, você pode colocar determinadas ervas que são o quê? Combinadas com o sacerdote, que vai ser o dirigente daquele terreiro, com o axé do terreiro, combinando com as entidades que vai mediunizar. Porque o sacerdote do terreiro também ele é o responsável para a renovação deste axé. Então isso tudo começa lá no início. Também pode ser colocado determinados minerais, né? O ferro, o cobre. O ferro é axé preto, o cobre é axé vermelho. Então nós vamos ver que estanho. Então tem várias combinações aqui que, conforme a idealização do terreiro, daquilo que se quer do terreiro, aquilo que é orientado, magicamente os Exus vão manipular essas forças, beneficiando todos aqueles que estão carecidos de axé. Quando nós estamos carecidos de axé, provavelmente o que vai decorrer? Nós vamos ter a ausência de saúde e vai se instalar o que? A enfermidade. Por isso que o axé é tão importante. O axé, ele nos vitaliza. E ele tem muito a ver com tudo aquilo que acontece dentro do terreiro, porque ele é a parte principal do terreiro. E é magicamente os Exus que manipulam. É através desses axés que levam e conservam todos os filhos do terreiro, é que se pode depois, no segundo, terceiro passo, né, fazer os amacis de reforço nos sítios sagrados ou no próprio terreiro, as iniciações, está tudo interligado. Então, o axé é vital importância para todos nós. O axé, como eu disse, os Exus lá no começo fizeram a construção do universo, então nós vamos ver que, por exemplo, o axé começa na parte imanente, ou seja, no princípio espiritual, seria o que? O axé branco. O ser espiritual seria o que? O axé vermelho. E o ser espiritual encarnado seria o que? O axé preto, ou seja, a concretização, nós aqui. Então nós vamos ver que tem esses, por exemplo, essas 3 variantes que muitas vezes não é percebido por todos os filhos. Então nós vamos ver que, assim como eu digo, que nas giras de Umbanda, como Quimbanda, esse axé é movimentado. Por exemplo, como ele é movimentado, né? Nós vamos ver que a luz da Aruanda é o axé branco, e ela se manifesta através do que? Do axé vermelho, que são as entidades. E nós vamos ver que essas entidades manipulam esse axé, essas energias, através do mediunismo no médium, axé preto, a concretização, o corpo físico, a matéria mais densa, o étero físico. Então nós vamos ver que todas essas coisas estão interligadas no axé. E talvez aqui eu vou dizer uma coisa que talvez alguns umbandistas, filhos umbandistas, não se aperceberam ainda, não sabem. As entidades, por exemplo, a nível, porque na Umbanda nós temos as entidades de protetores de primeiro, segundo e terceiro grau, e nós temos as entidades de característica de guias, e nós temos de orixás menores. Os guias e os orixás menores são entidades de tal cunho elevados, não que os protetores de primeiro, segundo e terceiro grau não o sejam, são muito mais de qualquer um de nós encarnado, mas os guias e os orixás menores, o que eles têm de diferença dos protetores? Eles não possuem mais o corpo astral. Em cada vez que eles vão se manifestar no terreiro, eles precisam construir novamente este corpo astral. Olha, quem magicamente faz essa agregação de energia, que é o axé, para a formação de um corpo astral, para que essa entidade, no grau de orixá menor e guia, se manifeste no médium? É os Exus. Eles que manipulam essa energia, eles que agregam essa energia, poder de agregação, de coesão dessa molecular, dessas energias, propiciando que a formação de um corpo astral, para que essas entidades possam manifestar os seus médios. Então nós vamos ver que o axé tem N variantes. E o axé, ele serve o quê?
axé vermelho, que muito vai dizer assim, o sangue, por exemplo. A Umbanda não sacrifica animal, então nós não temos aqui o axé vermelho, então, não, nós temos o axé vermelho. Nós temos o axé vermelho, por exemplo, do animal vivo. Nós temos aqui, por exemplo, quando você pega um axé e faz um axé, por exemplo, com uma pena de um animal, é um axé, é um axé. E se esse animal, a pena é preta, é de um axé preto, se o animal é uma galinha ou um galo carejó ou vermelho, galinha vermelha, é vermelho, ou se é branco, é branco. Então, como vocês viram, há vários axés, há várias composições a serem feitas. Então, dentro do terreiro, principalmente a Umbanda, pratica o quê? O animal vivo. Não precisa ver um animal morto, sacrificar o animal para ter o sangue. Então nós vamos ver que todas essas coisas. Por exemplo, um axé branco que nós temos no terreiro, né? Então, nós temos aqui o mineral, né? Um quartzo branco, aqui, quartzo branco, então axé, um axé que está no colar. Nós vamos ver que até as próprias conchas, aqui tem uma concha aqui, ó, com coloração escura, axé preto. Ó, então nós temos vários axés dentro desse sentido. Nós temos uma concha branca, vem aqui no terreiro, aqui ó, concha branca, axé branco. Então nós vamos ver, nós temos a areia também no terreiro, né? Significa a noite, nós temos a terra, a própria terra, então nós vamos ver que há várias combinações de axé, há várias formulações magísticas de axé, e essa força axé é que nos mantém vivos. Nós temos todos esse enorme elenco. Então, os Exus, como são os manipuladores dessas energias e ao mesmo tempo são o que? Os agentes da justiça kármica, Exu não vai ferir essa lei kármica pedindo para sacrificar um animal, tirar uma vida de um animal. Ou seja, Exu estaria o quê? Corrompendo a lei. E ele que é o executor da lei. Então, por isso que Exu não pede sacrifício de animal, ou seja, o sangue vermelho para o axé, para o quê? Para fazer a aproximação de casal ou separação de casal, ou seja, qualquer tipo de magia usando os axés. Não, Exu é um ser responsável e na manipulação desses axés, ele é o Senhor, ele é aquele que concretiza todos esses axés. E é de suma, como eu digo, importância dentro do terreiro para que esse axé seja o quê? Renovado, vitalizado, conservado e distribuído a todos os filhos, que os filhos que chegam e que são atendidos no terreiro, eles sentem a força do terreiro. Olha, o que é sentir a força do terreiro? É o axé vibrante, é o axé aquele que irradia, que traz saúde, que abre caminho, a abertura de caminhos através de forças magísticas manipuladas pelos Exus, compondo esse axé, para que os filhos possam ter o quê? Saúde, possam ter que fartura e possam ter proteção. Então nós vamos ver que esses axés todos compõem a magia de Exu. E como eles são colocados no terreiro, ou como isso se faz? Bom, isso é de cada terreiro. E isso é um ensinamento interno do terreiro. Todos aqueles que queiram saber e se aprofundar mais no assunto, você procure um sacerdote sério, e existe muitos de Umbanda, nós estamos falando da Umbanda, que é o nosso segmento, e você vai achar, você vai entender mais profundamente a prática desse assédio, como é que é feito isso, de como é manipulado, né? Isso é uma ciência. Então, vejam bem, são entidades de profundo conhecimento de magia para poderem manipular esse axé. Então, esse axé todo carrega todo esse enorme benefícios a todos nós dia a dia. Axé é aquilo que nós levantamos, aquilo que nós pedimos, nos dando força de vontade e estimulando. Espero que tenham gostado desse vídeo, porque nós falamos um pouco, né, alguns ângulos sobre do que é esse axé, dizendo e reafirmando sempre: a Umbanda não pratica animais, não tem o sangue dentro, porque isso seria ferir a própria lei.
e os Exus são serventia dos orixás. Saravá, luz do caminho e paz no coração, e até o nosso próximo vídeo.